Fala galera, sejam muito bem-vindos ao novo formato do Drops. E para quem está chegando agora, o meu nome é Felipe Monteiro, eu sou advogado no Brasil, mestre em Direito pela Universidade de Berkeley, aqui da Califórnia, e um dos sócios fundadores do Monteiro Arnold, um escritório boutique que opera aqui em San Diego. E bom galera, esse novo formato do Drops, a ideia é trazer algumas curiosidades de forma mais informal e de aspectos bem interessantes que acontecem no mundo legal e que impactam diretamente no mundo de games e de tecnologia. Eu resolvi fazer esse quadro nesse formato justamente porque foi o que me fez apaixonar durante o mestrado, né? Então eu me inscrevi numa aula chamada Video Game Law, de maneira bem interessado, mas até despretensioso, porque eu não sabia o que eu ia encontrar nessa aula, porque eu nunca vi nenhuma aula de universidade, de direito principalmente, que fosse falar sobre videogames. E, sei lá, na segunda ou na terceira aula, o nosso professor comentou que ele ia trazer um palestrante convidado para falar sobre um assunto de direitos autorais, relacionado a games, né? Muito bem, no dia dessa aula, entra esse palestrante e eu fiquei surpreso, porque quando eu olho para ele é um advogado de 60 anos e aquela imagem, aquela ideia não se encaixava na minha cabeça. Como que um advogado de 60 anos vai falar sobre games? Será que ele joga algum jogo aí? Eu não sei, né? Vem já esse preconceito. E daí eu fiquei mais interessado ainda para ouvir o que ele ia falar. E o caso que ele comentou foi justamente de um caso de direitos autorais do Dota, e que o escritório dele estava envolvido nesse processo. Então, resumidamente, o caso é que a Blizzard e a Valve estavam processando mais outras duas empresas de mobile, porque, teoricamente, essas duas empresas estavam violando os direitos autorais dos personagens do Dota. E eu não imaginava, não fazia ideia de que personagens de jogo poderiam serem protegidos pelos direitos autorais. E aí que foi o momento em que a minha cabeça explodiu e que eu realmente me apaixonei por essa área, por propriedade intelectual voltado para o mundo de games. E o mundo aí de possibilidades se abriu, né? E esse professor convidado, esse advogado, começou a explicar como se aplica, porque normalmente quando você pensa na proteção de direitos autorais, eu pelo menos pensava, é uma obra de arte, ou quem sabe é uma música, né? Até mesmo um filme fica mais fácil de você imaginar. Agora, ligado aos personagens de jogos, eu não fazia essa conexão, e acontece. E a defesa da outra parte das empresas de mobile, elas alegavam que os personagens dos jogos dela não eram parecidos com os jogos, obviamente, com os personagens do jogo da Blizzard e da Valve, e mais do que isso, que os personagens da Blizzard e da Valve, eles não eram exclusivos, eles não eram únicos, eles não tinham essa identidade forte o suficiente para que eles pudessem ser merecedores dessa proteção. E eles estavam usando esse argumento com base num outro caso que já foi decidido aqui também na Califórnia. Curiosamente, um outro caso que foi julgado por alguns juízes, provavelmente mais velhos também, e que discutia se o Batmóvel era um personagem suficientemente único e exclusivo que fosse merecedor desses direitos autorais. E é até engraçado ler na decisão como eles escrevem esse personagem, como que eles descrevem o Batmóvel. E eles chegaram à conclusão que sim, o Batmóvel era suficientemente forte. É um carro com personalidade, que tem um design diferenciado, um design de morcego, um carro que é municiado com as melhores armas e tecnologias que pode existir no momento. É um carro que faz curvas arrojadas, enfim. Eles usaram toda essa argumentação para demonstrar que o Batmóvel sim tem personalidade e características fortes e únicas. E esse se tornou o caso referência, esses se tornaram os critérios. Aonde você olhar um carro com essas características, você vai imaginar que é o Batmóvel e não um outro carro qualquer. E nesse caso da Blizzard, o processo ainda está correndo, mas a defesa é justamente essa. A Blizzard disse que os seus personagens têm e são merecedores de direitos autorais, dessa proteção, e as empresas mobile dizem que não. Bom, eu vou trazer aqui algumas fotos para vocês tirarem suas próprias conclusões.
E se você quiser saber mais detalhadamente sobre esses casos, eu vou fazer um post escrito e eu pretendo trazer alguns trechos aí das decisões originais para matar a curiosidade. Vou colocar as fotos também dos personagens e você mesmo pode avaliar se esses personagens são parecidos ou não. Bom, pessoal, eu queria trocar então essa ideia, contar essa história que foi onde eu me apaixonei pelo videogame Law. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Por favor, comentem aqui embaixo as suas críticas e sugestões e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!